A narrativa que se desdobra é a da vida e do ministério de Ezequiel, um profeta de grande significado dentro do cânone bíblico, cuja história ressoa com temas de exílio, redenção e a soberania divina em meio à adversidade. Este relato se propõe a mergulhar nas profundezas da experiência deste homem de Deus, não apenas como um registro histórico, mas como um espelho das lutas e esperanças que afligem a humanidade em todas as eras. Frequentemente, a figura de Ezequiel é relegada a um canto do imaginário religioso, lembrada por visões apocalípticas ou por sua mensagem de juízo. Contudo, há uma riqueza inexplorada em sua jornada pessoal e ministerial que merece ser trazida à luz, oferecendo uma perspectiva mais íntima e aplicável aos desafios contemporâneos. A sua história é fundamentalmente sobre a resiliência do espírito humano quando ancorado na fé e sobre a capacidade de Deus de operar transformações profundas, mesmo nos cenários mais desoladores. O contexto em que Ezequiel foi chamado a profetizar é um dos períodos mais sombrios da história judaica, o exílio babilônico. A nação de Israel, outrora um reino próspero e abençoado por Deus, jazia em ruínas, seus templos destruídos, seu povo disperso e humilhado. Essa catástrofe não foi um evento isolado, mas o culminar de séculos de infidelidade e desobediência a Deus. Um ciclo vicioso de apostasia e subsequente punição. A situação era de desespero palpável, onde a esperança parecia um luxo inatingível e a fé, um eco, distante de um passado glorioso. É nesse vácuo de desolação que a voz de Ezequiel se ergue, um chamado divino para confrontar a realidade brutal do exílio, mas crucialmente para apontar para além dela, para um futuro de restauração e renovação. O profeta não é apenas um mensageiro de Deus. Ele se torna um símbolo vivo da própria mensagem que proclama, a presença de Deus no exílio e a promessa de um novo começo. A singularidade deste enfoque reside na tentativa de desmistificar a figura profética de Ezequiel, apresentando-o não como um ser etéreo ou inacessível, mas como um homem real, com sentimentos, dúvidas e uma jornada pessoal de aprendizado e crescimento. Ao longo deste texto, exploraremos as complexidades de seu chamado, as dificuldades inerentes à sua missão e as estratégias que empregou para alcançar um povo endurecido e desanimado. A relevância para o leitor contemporâneo é imensa, pois todos enfrentamos, em algum momento, situações de exílio, seja ele físico, emocional ou espiritual, onde a sensação de perda, desamparo e questionamento da fé se torna avassaladora. A história de Ezequiel oferece um vislumbre de como a fé pode ser mantida e até mesmo fortalecida em meio à adversidade, como a esperança pode florescer em solo árido e como a mensagem divina pode ser transmitida de maneiras inesperadas e poderosas. A narrativa de Ezequiel é, em sua essência, um testemunho da fidelidade de Deus, mesmo quando seu povo falha. É uma história sobre a importância da obediência, mesmo quando o custo é alto, e sobre a natureza transformadora do arrependimento. Ao mergulharmos em sua vida, seremos confrontados com a audácia de suas visões, a clareza de sua mensagem e a profundidade de sua devoção. A relevância de sua história transcende o contexto histórico e teológico, tocando em questões universais de fé, perseverança e a busca por significado em um mundo muitas vezes caótico e imprevisível. A jornada de Ezequiel, desde seu chamado às margens, dos rios da Babilônia até suas visões do templo restaurado, é um convite para refletirmos sobre nossa própria jornada espiritual e o papel que a fé desempenha em nossa capacidade de enfrentar e superar os desafios da vida.
Este relato busca iluminar as facetas menos exploradas deste profeta, revelando um homem cuja vida foi um testemunho vivo do poder de Deus para redimir e restaurar, mesmo nos momentos mais sombrios. A essência desta exploração reside em compreender como Ezequiel, um sacerdote exilado, se tornou a voz profética de Deus para um povo desolado e desiludido. O que o diferenciava de outros contemporâneos era a sua experiência direta do exílio, que moldou profundamente sua perspectiva e sua mensagem. Ele não era um observador distante dos acontecimentos, mas um participante ativo na tragédia nacional de Israel. Essa vivência pessoal conferiu uma autenticidade e uma urgência únicas à sua pregação. Ao longo de sua jornada, Ezequiel foi chamado a confrontar não apenas a infidelidade do povo, mas também a própria natureza da justiça divina e a possibilidade de redenção. A compreensão de sua história é, portanto, uma lição sobre a capacidade de Deus de usar as circunstâncias mais adversas para cumprir seus propósitos. A história de Ezequiel na Bíblia Sagrada é um relato fascinante e complexo de um profeta chamado por Deus para ministrar a um povo em um dos momentos mais sombrios de sua história, o exílio babilônico. O que torna a narrativa de Ezequiel particularmente relevante é a sua natureza multifacetada, abrangendo juízo divino, esperança de restauração e visões proféticas detalhadas que moldaram a escatologia judaico-cristã. Ezequiel era um sacerdote de linhagem, o que lhe conferia um conhecimento profundo das leis e rituais do Templo de Jerusalém. No entanto, seu chamado profético ocorreu após a queda de Jerusalém e a deportação de grande parte da elite judaica para a Babilônia. Uma experiência traumática que marcou profundamente sua vida e ministério. Ele foi um dos primeiros a serem levados cativos, o que lhe deu uma perspectiva única sobre o sofrimento e a dispersão de seu povo. A mensagem central de Ezequiel era multifacetada. Por um lado, ele foi encarregado de proclamar o juízo de Deus sobre Israel e as nações vizinhas por sua idolatria, injustiça social e infidelidade à aliança. Ele descreveu vividamente as consequências da desobediência, utilizando metáforas poderosas e ações simbólicas para transmitir a gravidade do pecado e a inevitabilidade da punição divina. Por outro lado, e talvez de forma mais proeminente, Ezequiel foi um profeta de esperança e restauração. Em meio às ruínas do exílio, ele recebeu visões de um futuro glorioso, onde Deus traria seu povo de volta à sua terra, reconstruiria o templo e restauraria a nação. Essas visões incluíam a famosa visão do Vale de Ossos Secos, que Deus reviveu, simbolizando a ressurreição espiritual e nacional de Israel, e visões detalhadas do novo templo e da terra dividida, que se tornaram marcos na teologia judaica e cristã. O propósito principal do ministério de Ezequiel era duplo: confrontar o povo com a realidade de seu pecado e a justiça de Deus, e, simultaneamente, oferecer-lhes esperança e um caminho para a restauração. Ele precisava convencer um povo desiludido e desesperançado de que Deus ainda estava com eles no exílio e que o exílio não era o fim da história, mas um meio para um fim maior. A mensagem de Ezequiel também serviu para reafirmar a santidade de Deus e a importância de seu nome, que havia sido profanado entre as nações devido ao comportamento de seu povo. Ao proclamar o juízo, ele estava, paradoxalmente, defendendo a honra de Deus. Ao prometer restauração, ele estava demonstrando a misericórdia e a fidelidade de Deus à sua aliança. Sua obra era um chamado ao arrependimento e à fé, incentivando o povo a voltar para Deus, mesmo em circunstâncias adversas. A importância de Ezequiel reside em sua capacidade de articular a justiça e a misericórdia de Deus de uma maneira que ressoou profundamente com o povo exilado.
Ele ajudou a preservar a identidade judaica em um ambiente estrangeiro e hostil, mantendo viva a esperança de um futuro de redenção. Suas visões, especialmente a do Vale de Ossos Secos e do Novo Templo, tiveram um impacto duradouro na teologia e na imaginação religiosa. Ele forneceu um quadro para entender o juízo como um processo purificador e a restauração como um ato de graça divina. A relevância de sua história hoje está em sua capacidade de nos ensinar sobre a perseverança na fé em tempos de adversidade, a importância da obediência a Deus e a certeza de que, mesmo em meio à desolação, Deus tem um plano de esperança e restauração. Sua vida é um testemunho poderoso da soberania de Deus sobre a história e de seu amor inabalável por seu povo. O local onde Ezequiel exerceu seu ministério profético foi um cenário crucial para a compreensão de sua mensagem. Às margens dos rios da Babilônia, especificamente na cidade de Tel Abib. Este local era um assentamento para os judeus exilados, um lugar de sofrimento e desolação, longe da terra prometida e do templo sagrado de Jerusalém. O rio Quebar, um canal de irrigação que fluía através da Babilônia, tornou-se o pano de fundo para algumas das visões mais poderosas de Ezequiel, incluindo a visão da glória de Deus, partindo do templo em Jerusalém e viajando com o povo para o exílio. A escolha da Babilônia como local de seu ministério era intrinsecamente significativa. Era o coração de um império pagão, um símbolo de poder humano e de afastamento de Deus. Estar ali, como um profeta de Yahvé, era um ato de desafio e um testemunho vivo da soberania de Deus sobre todas as nações. A relevância do local de seu ministério não pode ser subestimada. A Babilônia representava o oposto de tudo o que Israel deveria ser, um povo separado, dedicado a Deus e vivendo em sua terra prometida. O exílio na Babilônia era a consequência direta da infidelidade de Israel à sua aliança com Deus. Portanto, o ministério de Ezequiel, nesse contexto, era uma demonstração de que Deus não abandonou seu povo, mesmo em sua dispersão e punição. A proximidade com outros exilados permitiu que Ezequiel se tornasse um mensageiro direto para aqueles que mais precisavam de sua mensagem de juízo e esperança. Ele estava entre o povo, compartilhando de suas dificuldades e falando diretamente às suas experiências. A paisagem babilônica, com seus rios e sua cultura estranha, serviu como um contraste constante com a terra de Israel e com os mandamentos de Deus, reforçando a necessidade de arrependimento e retorno. O rio Quebar, em particular, tornou-se um símbolo de sua conexão com a realidade do exílio. Foi ali que Ezequiel teve seu primeiro vislumbre da majestade de Deus, uma experiência que o transformou de um sacerdote exilado em um profeta com uma mensagem divina. A visão da carruagem celestial e dos seres viventes que acompanhavam a glória de Deus movendo-se mesmo através da Babilônia era uma poderosa afirmação de que a presença de Deus não estava limitada ao templo ou a Jerusalém. Deus estava com seu povo onde quer que eles estivessem, mesmo em terra estrangeira. Essa percepção era fundamental para a esperança de restauração que Ezequiel proclamava. O fato de seu ministério ter ocorrido em meio a outros exilados, em um assentamento específico como Tel Abib, significava que sua mensagem era direcionada a um público cativo e receptivo, embora muitas vezes resistente. Além disso, a localização geográfica da Babilônia no coração do crescente fértil a colocava em um centro de poder e influência mundial. Isso significava que o juízo de Deus sobre Israel e as nações vizinhas que Ezequiel proclamou tinha implicações mais amplas. Ele estava declarando a soberania de Deus não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. O confronto com a cultura babilônica, com seus deuses e suas práticas religiosas,
também permitiu que Ezequiel expusesse a falsidade da idolatria e a superioridade do Deus de Israel. Portanto, o local de seu ministério não era apenas um pano de fundo geográfico, mas um elemento integral de sua mensagem, um lembrete constante da razão pela qual o povo estava ali e da promessa de que Deus os levaria de volta para casa. O rio Quebar e a terra da Babilônia se tornaram, em um sentido paradoxal, o palco onde a fidelidade de Deus e a esperança de redenção foram reveladas em sua plenitude. O período em que Ezequiel recebeu seu chamado profético e iniciou seu ministério foi precisamente no ano 600 a.C., no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Essa data é fundamental, pois situa seu ministério após a primeira onda de deportações para a Babilônia, mas antes da destruição final de Jerusalém e do templo em 586 a.C. Essa janela temporal confere uma urgência e uma especificidade únicas à sua mensagem. Ezequiel foi chamado enquanto ainda havia esperança, embora tênue, de que Jerusalém poderia ser salva. No entanto, a realidade do exílio já era uma experiência vivida por muitos, incluindo o próprio profeta. Essa dualidade, a existência do exílio e a persistência de Jerusalém, moldou a complexidade de sua pregação, que alternava entre o juízo iminente e a promessa de restauração futura. A cronologia do ministério de Ezequiel se estende por cerca de 22 anos, abrangendo um período de grande turbulência e transformação para o povo judeu. Ele recebeu seu primeiro chamado visionário em 600 a.C. e continuou a profetizar até pelo menos 580 a.C., como indicam as datas de algumas de suas profecias registradas no livro que leva seu nome. Este longo período permitiu que sua mensagem evoluísse à medida que os eventos se desenrolavam. Inicialmente, seu foco estava em advertir sobre o juízo que viria, mesmo para aqueles que permaneceram em Jerusalém. Ele descreveu em detalhes a queda da cidade e a destruição do templo, profecias que foram cumpridas com a segunda deportação em 586. Antir-se, a queda de Jerusalém foi um ponto de virada em seu ministério, marcando a transição de uma mensagem primariamente de juízo para uma mensagem cada vez mais focada na esperança e na restauração. A relevância do tempo em que Ezequiel profetizou reside em sua capacidade de responder às necessidades espirituais de um povo em crise existencial. O exílio babilônico representou um desafio sem precedentes à fé judaica. A ausência do templo, o centro de adoração e o símbolo da presença de Deus, juntamente com a submissão a um poder estrangeiro, levou muitos a questionar se Deus os havia abandonado ou se havia perdido sua batalha contra os deuses babilônicos. Ezequiel, falando em um momento em que essas perguntas eram mais prementes, reafirmou a soberania de Deus e sua fidelidade à aliança. Ele explicou que o exílio era uma consequência justa do pecado de Israel, mas também um prelúdio para a redenção. O tempo, portanto, não era de desespero final, mas de purificação e preparação para um futuro renovado. A cronologia específica de suas profecias, incluindo datas precisas para eventos futuros, como a destruição de Tiro e a queda do Egito, demonstra a autoridade divina de sua mensagem e a certeza do cumprimento das promessas de Deus. O fato de ele ter continuado a profetizar por tantos anos, mesmo após a queda de Jerusalém, mostra a persistência de Deus em falar a seu povo e em guiá-los através de seu sofrimento. O tempo em que Ezequiel ministrou foi um período de transição crucial, onde o antigo pacto foi quebrado e um novo caminho de esperança foi estabelecido. Sua mensagem, entregue ao longo desses anos, serviu para manter viva a fé, reorientar a adoração para longe de ídolos e instituições terrenas e focar na promessa de um futuro onde Deus habitaria novamente com seu povo de uma maneira nova e restaurada. O tempo, portanto, não era apenas um pano de fundo,
mas um elemento ativo na revelação divina, moldando a forma e o conteúdo da mensagem de Ezequiel. O principal indivíduo central na narrativa é, naturalmente, o próprio profeta Ezequiel. Ele era um homem de linhagem sacerdotal, filho de Buzi, que foi levado cativo para a Babilônia durante a primeira deportação de Jerusalém, juntamente com o rei Joaquim e outros líderes em 597 a.C. Sua identidade como sacerdote é crucial para entender a profundidade de sua conexão com o templo e os rituais de adoração, bem como a natureza de sua mensagem, que frequentemente se referia à santidade de Deus, à lei e à adoração legítima. Ezequiel não era apenas um observador passivo do exílio, ele era um participante, vivendo entre seu povo disperso e compartilhando de suas dores e sofrimentos. Além de Ezequiel, os principais destinatários de sua mensagem eram os outros judeus exilados na Babilônia. Estes incluíam líderes religiosos, nobres, artesãos e pessoas comuns, todos sofrendo as consequências da queda de sua nação. Ezequiel também dirigiu profecias contra as nações vizinhas, como Tiro, Sidom e Egito, cujas ações haviam contribuído para a queda de Judá ou que haviam zombado do povo de Deus. Essas profecias contra as nações serviam para demonstrar a soberania de Deus sobre todos os povos e para vindicar seu nome perante o mundo. Em um sentido mais amplo, podemos considerar Deus mesmo como uma figura central, o agente ativo por trás do chamado de Ezequiel, a fonte de sua mensagem e o garantidor de suas promessas. A interação entre Ezequiel, o povo exilado e as nações estrangeiras, tudo, sob o olhar atento e a mão soberana de Deus, constitui a rede de relacionamentos que define o ministério profético de Ezequiel. A responsabilidade de Ezequiel era imensa. Ele foi constituído por Deus como um vigia para a casa de Israel, com a tarefa de advertir o povo sobre o perigo iminente de seu pecado e de proclamar as consequências divinas. Ele também tinha a responsabilidade de oferecer esperança e consolo, assegurando ao povo que o exílio não era o fim, mas um processo de purificação, que levaria à restauração. Outros indivíduos e grupos que desempenham papéis importantes em sua narrativa incluem os falsos profetas que pregavam paz quando a destruição estava à porta, contra os quais Ezequiel lutou vigorosamente. Os anciãos de Israel, que vinham visitá-lo e ouvir sua mensagem, também são figuras recorrentes, representando aqueles que buscavam orientação divina. As visões de Ezequiel sobre a queda de Jerusalém e a futura restauração também envolvem figuras simbólicas, como a personificação da infidelidade de Israel e a descrição detalhada do novo templo, que, embora não sejam indivíduos específicos, representam aspectos cruciais da história e da teologia. Os beneficiários da mensagem de Ezequiel eram, em última instância, todos aqueles que se arrependessem e voltassem para Deus, tanto durante o exílio quanto para as gerações futuras que se beneficiariam de suas profecias. Os que escutaram e obedeceram à sua mensagem foram poupados de parte do sofrimento ou encontraram consolo e esperança em meio à adversidade. A nação de Israel como um todo, ao passar pelo processo de juízo e restauração que Ezequiel descreveu, foi purificada e preparada para um novo começo. Sua história, portanto, é uma tapeçaria complexa de indivíduos e grupos, todos interconectados sob o desígnio divino, com Ezequiel servindo como o canal central através do qual a vontade e a palavra de Deus foram comunicadas. A maneira como Ezequiel conduziu seu ministério foi notavelmente distinta e impactante, marcada por uma combinação de pregação verbal, ações simbólicas e visões proféticas vívidas. Uma das características mais marcantes de seu ministério foi o uso de atos simbólicos, que serviam como demonstrações visuais e dramáticas de sua mensagem.
Por exemplo, ele foi instruído a deitar-se sobre seu lado esquerdo por 390 dias e sobre seu lado direito por 40 dias, cada dia representando um ano de iniquidade de Israel e Judá, respectivamente. Em outro ato simbólico, ele teve que cozinhar seu pão sobre esterco humano, representando a impureza da adoração e da vida em meio ao exílio. E depois foi forçado a comer esse pão com mãos trêmulas e a beber água com medo, para ilustrar a fome e o medo que sobreviriam a Jerusalém. Além desses atos, Ezequiel utilizou representações dramáticas da destruição de Jerusalém, desenhando a cidade em um tijolo e simulando um cerco, e mais tarde, carregando suas posses para fora de sua casa como um exilado. Ele também raspou a cabeça e dividiu o cabelo em 3 partes. Uma parte queimada no meio da cidade, representando aqueles que morreriam no cerco. Uma parte cortada com a espada, representando aqueles que seriam dispersos. E uma parte lançada ao vento, representando aqueles que seriam levados para o exílio. Esses atos não eram apenas performances teatrais, eles eram demonstrações proféticas carregadas de significado espiritual, projetadas para chocar o povo e gravá-las em sua mente a gravidade de seu pecado e a certeza do juízo divino. A pregação verbal de Ezequiel era igualmente poderosa, caracterizada por uma linguagem forte, metáforas vívidas e uma retórica persuasiva. Ele confrontou diretamente os falsos profetas, denunciou a idolatria e a imoralidade do povo e explicou a justiça de Deus em relação ao exílio. No entanto, sua mensagem não era apenas de juízo. Ezequiel também recebeu visões extraordinárias que moldaram sua compreensão e a esperança que ele transmitiu. A visão da glória de Deus. Partindo do templo e viajando para o exílio, a visão do vale de ossos secos que ganham vida e a visão detalhada do novo templo, com suas medidas precisas e seu rio de águas curativas, são exemplos proeminentes de como Deus se revelou a Ezequiel. Essas visões não eram apenas para o deleite do profeta, mas para fortalecer a fé do povo, assegurando-lhes que Deus estava no controle, que ele poderia restaurar o que estava perdido e que um futuro glorioso aguardava aqueles que permanecessem fiéis. A forma como Ezequiel integrou essas diferentes metodologias, pregação, atos simbólicos e visões, garantiu que sua mensagem fosse abrangente e impactante. Ele apelou tanto à mente quanto ao coração, ao intelecto e à imaginação. Sua abordagem multifacetada foi essencial para alcançar um povo desolado, desanimado e muitas vezes resistente à verdade. Ele demonstrou uma notável criatividade e perseverança em sua missão, adaptando suas estratégias para atender às necessidades específicas de seus ouvintes e às circunstâncias únicas do exílio. A maneira como ele viveu e ministrou foi, em si, uma parte integrante de sua mensagem, um testemunho vivo da fidelidade de Deus e da possibilidade de renovação, mesmo nas profundezas da adversidade. O custo envolvido no ministério de Ezequiel, embora não quantificável em termos monetários diretos, foi imenso em termos de esforço pessoal, sacrifício e impacto emocional. Ele foi chamado a suportar o peso do juízo de Deus sobre uma nação pecaminosa, o que o levou a experimentar uma profunda angústia e sofrimento. O próprio Deus lhe disse: "Filho do homem, eu te ponho por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e os avisarás da minha parte." Ezequiel 3:17. Essa designação como vigia implicava uma responsabilidade avassaladora, pois se ele falhasse em alertar o povo, o sangue deles seria cobrado de sua mão. Essa pressão imensa, a necessidade de ser um canal fiel para a mensagem divina, exigia um nível extraordinário de dedicação e integridade. Em termos de esforço, Ezequiel passou aproximadamente 22 anos em seu ministério profético, desde seu chamado em 600 a.C., até pelo menos 580 a.C.
Durante esse longo período, ele realizou uma série de atos simbólicos extraordinários, alguns dos quais foram fisicamente exigentes e emocionalmente desgastantes. A instrução para deitar-se sobre seu lado esquerdo por 390 dias e sobre seu lado direito por 40 dias, por exemplo, representa um sofrimento prolongado e uma representação física da carga do pecado de Israel. Ele também teve que suportar a fome e a sede e o afastamento de sua própria família, pois sua esposa, a desejada das nações, morreu de repente como um sinal profético da queda de Jerusalém e do fim da esperança para o povo. A dor pessoal de Ezequiel e sua capacidade de transformar essa dor em um testemunho profético são testemunhos de seu compromisso com a missão que lhe foi confiada. O quanto, em termos de impacto, também é significativo. A mensagem de Ezequiel, embora inicialmente recebida com resistência por alguns, teve um efeito profundo na preservação da identidade e da fé judaica durante o exílio. Ele ajudou a reorientar a religião judaica, afastando-a da dependência exclusiva do templo físico e focando em conceitos como a santidade de Deus, a importância da obediência à lei e a esperança de um futuro restaurado. Suas visões do novo templo e do rio de águas vivas, em particular, influenciaram profundamente a teologia judaica e cristã, com o Novo Testamento ecoando essas imagens em sua descrição do corpo de Cristo como o novo templo e do Espírito Santo como um rio de águas vivas. O custo de seu ministério, portanto, foi pago em sofrimento pessoal e dedicação incansável, mas o retorno foi a preservação e a renovação da fé de um povo e um legado profético que continua a inspirar e a guiar até hoje. O investimento de Deus em Ezequiel, em termos de tempo, sofrimento e revelação, foi imenso, refletindo a profundidade de seu amor e seu compromisso com a redenção de seu povo. A dimensão do como no ministério de Ezequiel revela uma abordagem profética que transcende a mera proclamação verbal, mergulhando em estratégias de comunicação holísticas e profundamente simbólicas. Uma camada adicional de sua metodologia reside na sua própria vida como um livro vivo da mensagem divina. Ele não apenas falava sobre o exílio e a restauração, ele o encenava. Por exemplo, sua decisão de não lamentar a morte de sua esposa, mas de conter seu pranto e suas demonstrações de luto, era um ato profético destinado a silenciar o povo que poderia tentar apaziguar os deuses com rituais fúnebres em um momento em que Deus estava trazendo julgamento. Essa contenção de emoções, aparentemente antinatural, serviu como um poderoso testemunho visual da iminente perda da consolação e da alegria para Jerusalém. Ademais, a forma como Ezequiel se relacionava com as fontes de sustento e os objetos do cotidiano em seu ministério era igualmente carregada de significado. A instrução para cozinhar o pão sobre esterco humano, como já mencionado, não era um ato de repulsa sem propósito, mas uma demonstração pungente da contaminação que o pecado havia introduzido na vida e na adoração do povo. A necessidade de comer esse alimento com tremor e beber água com medo, em um contexto de escassez e opressão, pintava um quadro vívido do futuro sombrio que se abateria sobre aqueles que persistissem na desobediência. Agora, considere como essa aplicação de comer o pão da vergonha pode ressoar quando você se depara com as consequências inevitáveis de suas próprias escolhas erradas, onde a própria satisfação básica se torna um lembrete da desordem causada. Outra faceta crucial em sua metodologia era a forma como ele comunicava a esperança futura. A visão do vale de ossos secos não foi apenas uma descrição, mas uma instrução para Ezequiel profetizar diretamente aos ossos. Essa interação direta com o aparentemente inanimado
e a subsequente insuflação de vida exemplifica a crença na capacidade de Deus de operar transformações radicais onde a esperança humana havia se esgotado. Essa abordagem de falar à desolação e testemunhar a resposta divina espelha a importância de manter a fé e a esperança, mesmo quando confrontados com situações que parecem irremediavelmente perdidas. A forma como ele foi instruído a realizar esses atos, a ordem divina por trás de cada gesto, sublinha a natureza sobrenatural de seu ministério e a necessidade de uma obediência inquestionável por parte do profeta. Consequentemente, a totalidade de sua abordagem metodológica era um reflexo da natureza da mensagem que ele transmitia, uma mistura complexa de julgamento justo e amor redentor. Ele não era apenas um arauto, mas um ator em um drama divino, cujas ações e palavras eram entrelaçadas para criar uma narrativa poderosa. A maneira como ele se movia, falava e até mesmo vivia era uma extensão de sua vocação, um testemunho constante da presença e do poder de Deus, mesmo em meio à dispersão e ao sofrimento. Essa integração de vida pessoal e mensagem profética, essa encenação viva da verdade divina, é o que torna a metodologia de Ezequiel tão singularmente eficaz e duradoura em seu impacto. A magnitude dos recursos e do investimento necessários para o ministério de Ezequiel, embora não se trate de um orçamento financeiro tradicional, pode ser compreendida através da lente do tempo, do esforço pessoal e do capital emocional que ele dedicou. O profeta foi chamado a um serviço contínuo e exigente, que consumiu anos de sua vida. A própria duração de seu ministério, estendendo-se por mais de 2 décadas, representa um investimento considerável de sua energia e de seu tempo vital. Longe de ser um chamado esporádico, Ezequiel foi estabelecido como um vigia permanente, uma função que exigia vigilância constante e prontidão para comunicar a palavra de Deus, independentemente das circunstâncias pessoais ou da receptividade do público. O tempo investido por Ezequiel não foi meramente passivo, foi um período de intensa atividade profética. A quantidade de atos simbólicos que ele realizou, como deitar-se em um lado por um número específico de dias, representando os anos de iniquidade de Israel e Judá, ou assar seu pão sobre esterco humano, demandavam um esforço físico e mental considerável. Esses atos, muitas vezes desconfortáveis e até repulsivos, exigiam uma resiliência notável e uma obediência inabalável à direção divina. Cada dia dedicado a essas demonstrações representava um custo em termos de conforto pessoal e de energia despendida para transmitir uma mensagem poderosa. Além do tempo e do esforço físico, o capital emocional que Ezequiel investiu foi talvez o mais significativo. Ele foi instruído a não lamentar a morte de sua esposa, a desejada das nações, um evento que deveria ser um sinal para o povo. Essa renúncia à expressão natural do luto, essa supressão de uma dor pessoal profunda para cumprir um propósito profético maior, demonstra um nível extraordinário de sacrifício emocional. Esse custo emocional é um componente vital do investimento total em seu ministério. Ele carregou o peso da mensagem divina, que incluía tanto o juízo severo quanto a promessa de restauração. E essa carga, sem dúvida, cobrou seu preço em seu bem-estar emocional. A escala do investimento de Ezequiel pode ser vista na profundidade e na persistência de sua mensagem. Ele não apenas entregou profecias pontuais, mas manteve um fluxo contínuo de comunicação divina, adaptando sua mensagem às mudanças nas circunstâncias históricas, como a queda de Jerusalém. Essa consistência e adaptabilidade exigiram um investimento contínuo de sua capacidade intelectual e espiritual. O quanto, em termos de seu ministério, se manifesta na totalidade de sua vida dedicada a ser um canal para a vontade de Deus.
um profeta que viveu e respirou a mensagem que transmitia. Essa dedicação integral, esse investimento de sua própria existência na missão profética, é o que define a magnitude de seu serviço. A forma como ele viveu sua própria vida como um reflexo da mensagem divina, empregando suas experiências e até mesmo suas perdas como ferramentas de comunicação, demonstra um nível de entrega que vai muito além de um simples cumprimento de dever. A profundidade do quanto no ministério de Ezequiel se revela não apenas no tempo e no esforço, mas na própria natureza do capital que ele investiu, sua integridade pessoal e sua capacidade de se tornar um receptáculo da verdade divina, mesmo quando essa verdade era dolorosa. O profeta foi compelido a internalizar a mensagem de Deus a tal ponto que sua própria existência se tornou um espelho das realidades espirituais que ele anunciava. A magnitude desse investimento reside na disposição em se submeter a processos que, para um observador externo, poderiam parecer bizarros ou até mesmo desumanos, mas que, para Ezequiel, eram passos essenciais na articulação da justiça e da misericórdia divinas. Pense, por exemplo, em como a vida de um atleta de elite exige um sacrifício diário de prazeres e um foco implacável no treinamento. De maneira análoga, Ezequiel dedicou sua existência a um treinamento espiritual constante, moldado pela mão de Deus para um propósito específico. A própria forma como ele comunicava a esperança futura, especialmente através da visão do novo templo, exigia um investimento intelectual e imaginativo extraordinário. Ezequiel não apenas vislumbrou um edifício, ele detalhou suas dimensões, seus portões, seus átrios e seus serviços com uma precisão quase arquitetônica. Esse nível de detalhe sugere um processo de revelação e absorção tão profundo que ele se tornou, em essência, um arquiteto espiritual, capaz de descrever um plano divino com clareza impressionante. A quantidade de energia mental e espiritual dedicada a internalizar e articular essas visões complexas é imensurável. É como um artista que não apenas concebe uma obra, mas a executa com uma técnica impecável, investindo anos de prática e dedicação em cada pincelada. Além disso, o quanto se manifesta na resiliência demonstrada diante da adversidade pessoal. A perda de sua esposa, um evento que ele foi instruído a não lamentar publicamente, representa um investimento de autocontrole e conformidade com a vontade divina em um nível pessoal profundo. Essa capacidade de transformar a tragédia pessoal em um veículo para a mensagem divina demonstra um investimento de sua própria humanidade em prol de um propósito maior. É semelhante a um líder que, após sofrer uma perda pessoal significativa, usa essa experiência para inspirar e fortalecer sua comunidade, canalizando sua dor para um serviço mais eficaz. O investimento de Ezequiel não foi apenas em sua obra, mas em sua própria capacidade de ser moldado e usado por Deus, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. O volume de sua influência, portanto, não pode ser medido apenas em palavras ou atos, mas na totalidade de sua vida dedicada a ser um instrumento da vontade de Deus. Ele investiu sua reputação, seu conforto e sua própria capacidade emocional para garantir que a mensagem divina fosse transmitida com clareza e poder. Essa dedicação integral, esse investimento de sua própria existência na missão profética, é o que define a magnitude de seu serviço. A forma como ele viveu sua própria vida como um reflexo da mensagem divina, empregando suas experiências e até mesmo suas perdas como ferramentas de comunicação, demonstra um nível de entrega que vai muito além de um simples cumprimento de dever. Ele investiu tudo o que tinha para ser um canal fiel da palavra de Deus, e essa totalidade de investimento é o que torna seu ministério tão poderoso e duradouro. A resiliência de Ezequiel,
impulsionada por sua fé inabalável, se manifestou de maneiras singulares, especialmente em sua capacidade de discernir a presença divina mesmo nas circunstâncias mais desoladoras. Ao invés de se concentrar unicamente na perda do templo físico, ele foi levado a compreender que a essência da adoração e a presença de Deus não estavam intrinsecamente ligadas a um edifício de pedra, mas à santidade e à fidelidade do próprio Deus. Essa percepção o capacitou a encontrar consolo e propósito em meio ao exílio, transformando o deserto da Babilônia em um local onde a glória de Deus podia ser revelada de novas maneiras. Consideremos, por exemplo, como essa compreensão pode nos auxiliar quando enfrentamos a perda de estruturas ou sistemas que antes considerávamos essenciais para nossa fé ou bem-estar. A lição é que a fonte de nossa força e esperança reside em um poder transcendente, não em arranjos terrenos que são, por natureza, transitórios. A maneira como Ezequiel internalizou essa verdade, como se aprofundou em sua própria alma para encontrar a presença divina, é um testemunho de sua profunda conexão espiritual. Ademais, a perseverança de Ezequiel não se limitou a suportar o sofrimento. Ela se estendeu à sua habilidade de manter a clareza de sua mensagem em meio a um ambiente de confusão e desinformação. Enquanto outros profetas falaciosos proclamavam uma paz ilusória, Ezequiel manteve-se firme em sua proclamação da justiça divina, explicando que o exílio era uma consequência necessária do pecado, mas também um prelúdio para a redenção. Essa clareza de propósito, essa capacidade de distinguir a verdade da falsidade em tempos de crise, é um aspecto crucial de sua força. Para nós, isso se traduz na importância de discernir as vozes que nos cercam, especialmente quando estamos em momentos de vulnerabilidade, e de nos apegarmos à verdade fundamental, mesmo quando ela é desafiadora ou impopular. A tenacidade com que Ezequiel se agarrou à sua vocação, recusando-se a ceder à pressão para suavizar sua mensagem, é um exemplo poderoso de integridade profética. Um outro ponto fundamental na resiliência de Ezequiel reside na sua capacidade de antecipar e articular um futuro de restauração, mesmo quando o presente era de completa desolação. A visão do Vale de Ossos Secos, por exemplo, não foi apenas um vislumbre de esperança, mas uma demonstração da capacidade de Deus de reverter o irreversível. Essa habilidade de projetar um futuro positivo, de enxergar a possibilidade de renovação, onde a maioria só via ruína, é uma faceta poderosa da fé. Agora, pensem em como essa perspectiva pode ser aplicada quando nos deparamos com situações que parecem ter chegado a um ponto sem retorno, sejam elas pessoais, familiares ou comunitárias. A lição de Ezequiel é que a intervenção divina pode trazer vida nova, onde antes só havia morte aparente, e que a esperança é um componente ativo na reconstrução do futuro. Sua persistência em pintar um quadro vívido desse futuro, detalhando a terra a ser restaurada e o templo a ser reconstruído, serviu como um farol de esperança para seu povo disperso. Por fim, a resiliência de Ezequiel foi amplificada por sua disposição em se tornar um instrumento vivo da mensagem divina, utilizando sua própria vida como um quadro para a narrativa de Deus. Sua aceitação de sofrimentos pessoais, como a perda de sua esposa, para ilustrar a iminente perda de Jerusalém, demonstra um nível de dedicação que transcende a mera obediência. É um testemunho de sua profunda identificação com a missão que lhe foi confiada, de tal forma que sua própria experiência humana se tornou um canal para a revelação divina. Em nossa própria jornada, isso nos convida a considerar como nossas próprias experiências, até mesmo as mais dolorosas, podem ser transformadas em oportunidades para compreender e comunicar verdades mais profundas, tornando-nos, em certo sentido, profetas de esperança em nossas próprias esferas de influência.
A maneira como ele transformou sua dor em um ato profético é um exemplo de como a adversidade, quando interpretada à luz da fé, pode ser um catalisador para um propósito maior e uma influência duradoura. A persistência de Ezequiel, manifestada em sua capacidade de discernir a presença divina, mesmo nas circunstâncias mais desoladoras, revela uma profundidade de percepção que transcende a mera observação do ambiente físico. Ao invés de se fixar na ausência tangível do Templo de Jerusalém, ele foi guiado a uma compreensão mais elevada da essência da adoração e da soberania de Deus, que não estavam confinadas a um local geográfico específico. Essa percepção aguçada permitiu que ele encontrasse significado e propósito mesmo no exílio babilônico, transformando o que para muitos era um deserto de desesperança em um palco onde a glória de Deus podia se manifestar de maneiras novas e inesperadas. Agora, considere como essa capacidade de transmutar a desolação em um campo de revelação divina pode ser aplicada quando você se depara com a perda de estruturas ou sistemas que antes julgava indispensáveis para sua fé ou bem-estar. A lição fundamental aqui é que a verdadeira fonte de nossa força e esperança reside em um poder transcendente, não em arranjos terrenos que, por sua própria natureza, são efêmeros e sujeitos à mudança. A maneira como Ezequiel internalizou essa verdade, aprofundando-se em sua própria alma para localizar a presença divina, é um testemunho de sua profunda conexão espiritual e de sua resiliência interior. Ademais, a tenacidade de Ezequiel se estendeu à sua notável habilidade de manter a clareza de sua mensagem em um cenário saturado de confusão e desinformação. Em contraste com os profetas falsos que propagavam uma falsa sensação de segurança e paz, Ezequiel manteve-se firme em sua proclamação da justiça divina, articulando com clareza que o exílio, embora uma consequência necessária do pecado, era também um prelúdio para um futuro de restauração. Essa clareza de propósito, essa aptidão para discernir a verdade da falsidade em tempos de crise, constitui um aspecto crucial de sua fortaleza. Para nós, isso se traduz na importância vital de discernir as diversas vozes que nos cercam, especialmente em momentos de vulnerabilidade, e de nos apegarmos firmemente à verdade fundamental, mesmo quando ela se apresenta desafiadora ou impopular. A firmeza com que Ezequiel se aferrou à sua vocação, recusando-se a ceder à tentação de suavizar sua mensagem, serve como um exemplo poderoso de integridade profética. Um modelo de como manter a clareza e a fidelidade em meio à pressão externa. Outro ponto crucial na manifestação da resiliência de Ezequiel reside em sua capacidade de antecipar e articular um futuro de restauração, mesmo em face de uma realidade presente de completa desolação. A visão do vale repleto de ossos secos, por exemplo, não foi meramente um vislumbre passageiro de esperança, mas uma demonstração vívida da capacidade divina de reverter o aparentemente irreversível. Essa aptidão para projetar um futuro positivo, para enxergar a possibilidade de renovação, onde a maioria apenas vislumbrava ruína, é uma faceta poderosa da fé. Agora reflita sobre como essa perspectiva pode ser aplicada quando nos deparamos com situações que parecem ter alcançado um ponto de não retorno, sejam elas de natureza pessoal, familiar ou comunitária. A lição que Ezequiel nos transmite é que a intervenção divina tem o poder de infundir vida nova, onde antes apenas a morte parecia reinar, e que a esperança, longe de ser uma mera expectativa passiva, é um componente ativo na reconstrução do futuro. Sua persistência em pintar um quadro vívido desse futuro, detalhando a terra a ser redesenhada e o templo a ser erguido novamente, funcionou como um farol de esperança para seu povo disperso, guiando-os através da escuridão.
Finalmente, a resiliência de Ezequiel foi amplificada por sua disposição em se tornar um instrumento vivo da mensagem divina, utilizando sua própria existência como um quadro para a narrativa de Deus. Sua aceitação de sofrimentos pessoais, como a perda de sua esposa, para ilustrar a iminente desolação de Jerusalém, exemplifica um nível de dedicação que transcende a simples obediência. É um testemunho de sua profunda identificação com a missão que lhe foi confiada, a ponto de sua própria experiência humana se tornar um canal para a revelação divina. Em nossa própria jornada, isso nos convida a considerar como nossas próprias vivências, até mesmo as mais dolorosas, podem ser transformadas em oportunidades para compreender e comunicar verdades mais profundas, nos tornando, em um sentido figurado, profetas de esperança em nossas próprias esferas de influência. A maneira como ele transmutou sua dor pessoal em um ato profético é um exemplo paradigmático de como a adversidade, quando interpretada à luz da fé, pode ser um catalisador para um propósito maior e uma influência duradoura. Ao refletirmos sobre a intrincada tapeçaria tecida a partir das experiências e mensagens de Ezequiel, percebemos que os diversos fios, desde o contexto de exílio até as visões de restauração, passando pelas metodologias proféticas e o imensurável investimento pessoal, convergem de maneira poderosa. O que emerge não é apenas um registro histórico, mas um eco ressonante das lutas humanas universais e da fidelidade divina que as permeia. As peculiaridades de seu chamado e a profundidade de sua comunicação, que se estenderam para além da palavra falada, criam um mosaico onde a resiliência individual se entrelaça com a soberania cósmica. A jornada que percorremos, ao desvendar as camadas de sua narrativa, nos permite vislumbrar como a adversidade pode, paradoxalmente, servir como catalisadora para uma compreensão mais profunda da esperança e da redenção. A forma como as circunstâncias mais sombrias foram transformadas em um palco para a revelação divina sugere uma dinâmica transformadora que opera em níveis que transcendem a mera experiência superficial. É como observar um rio que, ao encontrar obstáculos em seu curso, não para, mas se aprofunda, ganhando força e clareza em seu percurso até o mar. Nesse ínterim, enquanto nos aproximamos da conclusão, a convergência de suas vivências e de sua mensagem aponta para um panorama onde a perseverança e a fé se revelam não como meros atributos, mas como forças ativas capazes de remodelar a realidade. A complexidade de sua vocação e o modo singular como ele a abraçou nos preparam para apreender a essência de um legado que, embora profundamente enraizado em seu tempo, ressoa com uma atualidade surpreendente, convidando a uma reflexão sobre as dinâmicas do sagrado em nossas próprias vidas. A jornada de Ezequiel, desde as margens dos rios babilônicos até as visões celestiais de um futuro restaurado, culmina em um testemunho profundo da capacidade humana de perseverar em meio à desolação e da fidelidade inabalável de um Deus que opera transformações mesmo nos cenários mais sombrios. O que se revela não é apenas a história de um profeta, mas um espelho para a condição humana. Um convite a reconhecer a presença divina nas mais inesperadas circunstâncias. A resiliência de Ezequiel, sua capacidade de encontrar esperança onde a maioria via apenas o fim e sua tenacidade em comunicar uma mensagem de verdade, mesmo quando dolorosa, ressoam com uma força atemporal. Sua vida se tornou um testemunho vivo da verdade de que a fé não é uma fuga da realidade, mas uma maneira de atravessá-la, transformando a dor em propósito e a perda em promessa. A essência de seu legado reside na compreensão de que o sagrado não se limita a templos ou a terras prometidas, mas permeia a própria experiência humana, moldando e sendo moldado por ela. A forma como Ezequiel viveu sua mensagem
fazendo de sua própria existência um canal para a revelação divina, nos ensina que nossa própria jornada, com suas alegrias e dores, pode se tornar um veículo para um propósito maior. A persistência em anunciar a verdade, mesmo diante da resistência e do sofrimento pessoal, é um chamado à integridade em nossas próprias vidas, um convite a ser profetas em nosso próprio tempo e lugar, discernindo a luz mesmo na mais profunda escuridão. A magnitude do investimento de Ezequiel, em tempo, esforço e capital emocional, reflete a profundidade do amor e da fidelidade de Deus, que não desiste de seu povo, mesmo em meio à infidelidade e ao exílio. Sua história nos lembra que a esperança é um ato criativo, um testemunho da capacidade divina de infundir vida onde antes só havia desolação. Ao contemplar sua trajetória, somos impelidos a refletir sobre como nossas próprias adversidades podem ser transformadas em oportunidades para um crescimento espiritual mais profundo e uma conexão mais íntima com o transcendente. A verdadeira prática começa agora, a de buscar essa presença divina em nossas próprias vidas, transformando nossas experiências em testemunhos de resiliência e esperança.